Ora, sejam novamente muito bem-vindos aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. E meus caros, já sabem, a semana passou a correr. Vamos falar de uma doença que normalmente as pessoas ficam em pânico quando ouvem falar desta patologia, embora tenha havido aqui uma evolução ao longo de todos estes anos, em que nós começámos a perceber que vírus era este. Vamos falar de um vírus, não é? Que vírus era este e como é que ele agia, embora ainda haja algumas coisas que estão um pouco ainda na sombra, não é? Mas aos poucos, com a investigação e com as novas tecnologias, tem havido até grandes avanços dentro desta área e esperemos que em breve tenhamos uma vacina, pelo menos a nível de prevenção ou mesmo até a nível de uma cura, de uma possível cura. Tenhamos essa boa notícia em breve, não é? Em breve. Eu espero que sim. Portanto, hoje vamos abordar aqui o HIV, não é? O HIV, que é um vírus que incide basicamente aqui sobre o nosso sistema imunitário. Portanto, já sabem, eu sou o Tiago Mota e, meus caros, mais uma vez, cá estamos para mais um vídeo. Até já! Então, bem-vindos de volta aqui ao canal. Já sabem que hoje vamos abordar aqui um tema que está diretamente relacionado aqui para uma patologia que é provocada por um vírus. Vírus esse que apareceu mais ou menos ali no início da década de 80, portanto, na década de 80 foi por aí que surgiu este vírus, que foi pela primeira vez descoberto, não é? E houve várias figuras icónicas, por assim dizer, do mundo da música e de outros mundos, não é? Que acabaram por ficar contagiados com este tipo de doença e um deles, como todos sabem, foi o Freddie Mercury, não é? O vocalista dos Queen. Quando surgiu, há cerca de 40 anos atrás, mais ou menos, era uma sentença de morte, praticamente. As pessoas que realmente se ficavam contagiadas com este vírus, com esta doença, acabavam por falecer, não é? Acabavam por padecer desta mesma doença. Hoje em dia a história já não funciona bem nestes moldes, portanto já não é sinónimo ser seropositivo, que é o que se chama às pessoas que têm este vírus, não é? São seropositivos. Não é realmente aqui propriamente uma sentença de morte, ok? Temos que ter alguns cuidados, existem novas terapêuticas, as terapêuticas também foram surgindo aqui ao longo de alguns anos, principalmente nos primeiros anos não havia nenhum tipo de tratamento praticamente, portanto era algo novo, tinha que ser estudado e sabemos que estas coisas para serem estudadas temos que ter vários casos, não é? Para sabermos aqui como é que este vírus, esta doença se desenvolve, progride, o que é que afeta, as causas, os fatores, todos estes indicadores são importantes para depois podermos aqui apontar baterias para uma cura, ou pelo menos no sentido de portelar, ou seja, de adiar essa mesma doença. Nos dias de hoje é uma doença que é controlável, e é controlável porque realmente existem novas terapêuticas e essas novas terapêuticas têm uma eficácia muito grande e com baixas doses e como todas as terapêuticas têm normalmente aqui um fator de risco associado, que são as contraindicações e os efeitos secundários, não é? Todas as terapêuticas têm. É óbvio que esta medicação que normalmente os seropositivos tomam, que são as pessoas que estão infectadas com o HIV, não é? Que é o HIV ou o VIH, normalmente é sigla para um vírus da imunodeficiência humana, portanto, que ataca o sistema imunitário, e, portanto, sabemos que houve aqui um grande desenvolvimento e a terapêutica de hoje em dia, em vez das pessoas tomarem 10, 20 comprimidos logo pela manhã, claro que pode estar a exagerar, mas não deve fugir muito, hoje tomam se calhar 2 ou 3 comprimidos, portanto durante o dia não tem nada a ver e a eficácia é muito maior, é óbvio. Portanto, e as pessoas, muitas nem chegam à fase de SIDA. O que é isso a SIDA? Nós já vamos saber, está bem?
Vamos falar aqui um bocadinho sobre números por alto, só para terem uma ideia, nos dias de hoje, como é que estamos. Portanto, sabemos que aqui Portugal é um dos 6 países da União Europeia que, nos últimos 10 anos, até conseguiu ver que houvesse aqui uma redução nestes últimos 10 anos, portanto, nesta última década, em mais até de cerca de 25% de novas infecções por HIV. Portanto, houve aqui uma redução até significativa a nível do número de infecções. Isto também é graças à informação que há hoje em dia e a nível de sistemas ou equipamentos ou métodos, chamem-lhe o que quiserem, que impedem, de algum modo também, que as pessoas sejam infectadas, não é? Como eu disse inicialmente na entrada aqui do vídeo de hoje, muitas das infecções, a maior parte normalmente é contraída via sexual, portanto temos de ter aqui alguns cuidados, embora normalmente as pessoas, principalmente aqui os mais jovens, muitas vezes numa festa, seja o que for, no calor do momento não se lembram e basta uma única vez haver aqui uma relação sexual, por exemplo, desprotegida, com uma pessoa que tenha HIV, para a pessoa ficar também ela mesma infectada. Portanto, mas já falaremos um bocadinho mais sobre isto. Segundo aqui a Organização Mundial de Saúde, só para terem uma ideia, e uma ideia que arrepia um bocadinho, que cerca de 1,8 milhões de pessoas todos os anos são infectadas e 1 milhão de pessoas acaba por falecer de HIV, não é? Do vírus da SIDA, neste caso da SIDA, que é a fase final. Este número de 1 milhão de pessoas só em 2017, para terem aqui uma ideia. É óbvio que já existem possivelmente dados mais recentes, mas isto é basicamente aqui para terem uma ideia da catástrofe que é o HIV, a SIDA. Portanto, é muito, muito mau, a sério. Mais de 1 milhão de pessoas vivem com HIV, portanto, no Brasil, porque sei que existem muitos brasileiros que vêm aqui e acompanham o canal, e eu agradeço desde já também a quem subscreveu. E em 2022 houve aqui um registro de mais de 16,7 mil casos de infecções, portanto, no Brasil. Portanto, são dados muito pesados, são dados que preocupam qualquer pessoa, principalmente as pessoas da área da saúde, não é? E quem trabalha, por exemplo, em infecciologia. Eu trabalho num serviço que é um serviço de medicina interna, portanto encontro muito tipo de patologia, e o HIV não é exceção, não é? Pessoas que até sabem pela primeira vez que têm uma infecção e que vão, por exemplo, porque se estão muito em baixo, sentem-se muito cansadas, portanto com alguns sintomas típicos do HIV, e depois ao fazer, consoante os critérios do tipo de pessoa que é, não fazendo juízo de valor, mas os fatores de risco que estão aqui, que eu já falarei também, acaba por nos apontar um caminho, e esse mesmo caminho é muitas vezes fazer aqui análises com serologias para tentar perceber aqui se a pessoa realmente é seropositiva ou não, e pode acontecer, como é óbvio. Principalmente são pessoas que já tiveram aqui muitas doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, as ditas DSTs, podem ter uma probabilidade acrescida de realmente ter aqui também um contágio por HIV, e depois temos outros critérios que eu já falarei. Portanto, o que é o HIV? Basicamente é o nosso sistema imunitário que é deficiente. Portanto, é um sistema imunitário que está comprometido e não tem os números de, basicamente aqui de linfócitos, né? Que existem vários, os T's, os B's, portanto, principalmente aqui os linfócitos, que são das defesas mais importantes no nosso organismo e que acabam por, são aquelas defesas que acabam por ter aquela memória, não é? Imunológica, ou seja, têm contacto com um determinado vírus e esse vírus fica em memória e sabem como onde combater na próxima vez que houver aqui uma infecção pelo mesmo vírus, e vão conseguir debelá-lo muito mais rápido. Portanto, não tendo estas células que são, por assim dizer, a orquestra do sistema imunitário, do nosso sistema imunitário, é muito difícil conseguir lidar com infecções básicas que nós, no dia-a-dia, possivelmente uma pessoa saudável, nem davam por elas, possivelmente. O HIV realmente
quando atacando as nossas células, não é? E ficando ali numa fase latente durante, pode chegar às vezes aos 10 anos, portanto a pessoa nem dá por isso. Depois começam a aparecer alguns sintomas, não é? E que já não são normais, não é? Tipo, a nível dermatológico, a nível mesmo sistémico, e a pessoa acaba por, muitas vezes também até a nível hematológico, portanto, a nível de alguns elementos do sangue também, sem ser só as defesas. E a pessoa realmente acaba por fazer umas análises e, quando chega a uma fase em que existe uma contagem de linfócitos, que são os linfócitos T e os linfócitos B, quando existe uma contagem de linfócitos T muito baixa, e consoante a contagem, o número que existe de linfócitos T, aí podemos dizer se a pessoa está a entrar realmente aqui no período da SIDA, que é a fase final aqui desta doença, e aí temos que tentar aqui apontar baterias para outro tipo de medidas. O VIH ou o HIV é um retrovírus, portanto é da classe dos retrovírus, e realmente infectam e acabam por destruir aqui as células do sistema imunitário. Por isso é que é tão difícil realmente, é algo que não é normal, a que não estamos habituados, é um vírus atacar as nossas próprias defesas. Portanto, o que ele faz é destruir as nossas próprias defesas. Nós temos vírus que atacam o nosso fígado, temos vírus que têm preferência mais pela parte pulmonar, por exemplo, temos vírus que têm preferência por outro tipo de órgãos, mas este vírus tem preferência para as nossas próprias defesas. É que é algo que realmente pasmou muitos cientistas na altura, não é? Que foi descoberto este mesmo vírus, portanto. Este vírus, então, normalmente ataca então essas células, as células T, que são as denominadas as TCD4+, e realmente vai enfraquecendo aqui o nosso sistema imunitário. E ficando enfraquecido, as pessoas ficam vulneráveis a qualquer tipo de bactéria, vírus, fungo, portanto tem que ter cuidados acrescidos com realmente o andar na rua, até de máscara é aconselhável, desinfetar as mãos frequentemente e afim. Portanto, o que é o HIV? O HIV basicamente é aqui então este vírus, ok? Que ataca estas células aqui, células T, os linfócitos T, CD4+, e realmente há aqui uma infecção destas mesmas células. Claro que se formos logo fazer uma análise e desconfiarmos, ou por exemplo, viermos a saber que a pessoa que, por exemplo, tivemos relações sexuais desprotegidas tem HIV, vamos fazer uma análise logo e não vai detectar nada, porque isto está muito relacionado também com a carga vírica que existe em circulação, e se essa carga vírica for muito baixa, nós não conseguimos perceber. E percebemos como? Através de análises podemos fazer aqui, no sentido de detectar aqui os antigénios, os anticorpos que foram produzidos. Se houver realmente aqui anticorpos, já sabemos que houve contacto do nosso organismo, das nossas defesas, realmente com este vírus, e sabemos que somos seropositivos. O que é que acontece numa fase inicial? Podemos não ter qualquer tipo de sintoma. Existe aqui uma janela que se chama a janela imunológica, e esta janela muitas vezes está relacionada com a fase de janela, que chamamos a fase de janela. Esta janela está relacionada com o momento da transmissão, do contágio, e esse mesmo hospedeiro, neste caso são as pessoas, não é? Pode ficar 3 a 4 semanas, normalmente é aqui um período de 3 a 4 semanas para aparecerem os primeiros, e às vezes pode não aparecer, os primeiros sintomas. E os sintomas são aqueles sintomas de uma pequena gripe, ou de uma pequena constipação, uma rinorreia, não é? Ali uma pessoa tem que se andar a suar, mal-estar, dores musculares, portanto, há aqui alguns sintomas que nós muitas vezes nem associamos, pensamos que é alguma gripe, ou uma constipação que apanhamos, uma coisa do género, porque os sintomas são idênticos aos sintomas da gripe, não é? Muitas vezes, e acabam por realmente ser aqui os primeiros sintomas após o contágio. E vários anos depois, pode passar uma década, começam a aparecer aqui os primeiros sinais, não é? Vários anos, e a pessoa realmente, como tem o vírus presente no seu organismo, pode ir durante esse período, sem ter nenhum tipo de conhecimento, de ter aqui um papel de transmissor da doença, não é? Acaba por uma pessoa em 10 anos, imaginem, uma pessoa que por norma troca de parceiro frequentemente, não é? Ou tem parceiros que não são muito aconselháveis, não é? Ou então é toxicodependente, que também é um dos meios de poder acontecer, ou por troca de agulhas, ou uma coisa do género.
Portanto, imagine a quantidade de pessoas que esta pessoa que está infectada, o seropositivo, pode infectar. A SIDA. Não é mais então, como eu disse, que é a fase final então da doença, que há uma degradação aqui progressiva do sistema imunitário, não é? Ao longo dos anos, não é feito qualquer tipo de terapêutica, e o sistema imunitário vai se degradando aqui e as defesas vão ficando cada vez mais debilitadas e realmente começam a aparecer aqui, se calhar, alguns sintomas, não é? E alguns sintomas são então dessas doenças oportunistas que, de outra forma ou de outro modo, não afetariam as pessoas que fosse uma pessoa que fosse saudável, não é? Portanto, algo que não está muito bem. A pessoa está doente frequentemente, parece que está sempre engripada, parece que cura uma gripe e apanhou outra gripe, portanto, não é muito normal. Portanto, não é muito normal. Alguns sintomas que não são normais, a pessoa vai ao médico, o médico começa a estranhar, pede realmente aqui uma análise ao HIV, portanto, uma serologia, não é? Nós denominamos por serologia, e realmente vem então. Normalmente a análise até é para pesquisa na serologia de HIV tipo 1 e HIV tipo 2. Existe um que é mais frequente realmente em determinadas zonas do globo e o outro, penso que é o 2, que é mais frequente na região africana até, portanto no continente africano. Portanto, existem aqui dois tipos conhecidos de HIV. Nos dias de hoje, a pessoa que tem HIV pode nunca vir a ter SIDA e acabar por falecer até por velhice, portanto, pode nunca vir a ter SIDA. E depois a SIDA também depende aqui do que é que foi feito, da fase em que foi detectado o HIV, não é? Se for numa fase muito precoce, muito inicial, a pessoa faz a terapêutica ao longo da sua vida e basicamente vive tanto como uma pessoa que não tem HIV, com a terapêutica certa, com cuidados, não fumar, não fazer extravagâncias. Temos que perceber aqui estas situações, ok? Mesmo as pessoas que estão infectadas, as pessoas que descuram a doença e não ligam à doença, muitas vezes estão infectadas, estão infectadas, não quer saber, ou estão ambos infectados, por exemplo, um casal que esteja infectado, não é? Tem relações sexuais sem nenhum tipo de proteção, portanto não há problema nenhum, estão os dois infectados, é errado, ok? As coisas não funcionam assim. Vão estar a trocar vírus, cargas virais de um lado para o outro, não é? Se não houver nenhum tipo de tratamento, só vão fazer com que a SIDA apareça mais depressa e tenha uma morte mais precoce, não é? Do que teriam, possivelmente, se fizessem o tratamento normal e fosse detectado numa fase inicial, não é? Portanto, as pessoas com HIV, numa fase inicial que seja detectado, com uma boa contagem ainda de os tais linfócitos T, não é? Que falei há pouco, o que é que acontece? As pessoas têm uma vida praticamente normal e vivem tanto como as outras pessoas que não têm este vírus, ok? Portanto, e com cuidados, não é só tomar a terapêutica, com cuidados, não beber álcool, não fumar, não fazer extravagâncias, ter cuidado com a alimentação, fazer exercício físico, ter aqui alguns cuidados, ter uma vida saudável, ok? É importantíssimo. E depois realmente, pronto, os cuidados de higiene são importantes, a pessoa, e fazer então essa gestão do regime terapêutico com cuidado. E depois uma coisa muito importante que muitas vezes também é descurada, que é o apoio da família, o apoio dos amigos, é importante neste tipo de situações. Não se esqueça que o HIV não se pega com aperto de mão, não se pega com abraço. Essa falta de informação é algo que é uma brutalidade também para este tipo de pessoas. E há aquele estigma na sociedade em que a pessoa tem HIV, portanto, se tem HIV é porque foi promíscuo, teve comportamentos que não devia ter, que não são aceitáveis na sociedade, não é? A pessoa tem cancro, há muita solidariedade e eu acho muito bem, há muito apoio. A pessoa tem HIV, nem por isso, ok? Portanto, acho que tem que haver aqui uma mudança, embora já haja uma mudança significativa em relação a há décadas atrás, mas ainda temos um caminho aqui a percorrer neste sentido e se calhar se as pessoas tiverem mais informação, e é essa a função aqui do nosso canal também, as pessoas se calhar não agem desta forma e não discriminam estas pessoas. Agora aqui as causas realmente, ou alguns fatores de risco que podem realmente aqui aumentar a possibilidade da pessoa ser infectada aqui por HIV. Eles são vários, não é? Valem o que valem, mas são importantes, como é óbvio. Mas o primeiro de todos, já falámos um bocadinho, que é realmente ter aqui relações sexuais sem nenhum tipo de proteção, e isto aplica-se, é óbvio, a pessoas que, ou casos casuais, não é? Deixem passar aqui a redundância. Realmente aqui ter vários parceiros aqui dúbios ou duvidosos, não é? De algum modo,
realmente ter aqui alguns tipos de comportamentos que possivelmente até são normais em casal, não é? Muitas vezes, que é o sexo oral, sexo anal, além do sexo vaginal. É óbvio que o sexo anal tem aqui uma probabilidade acrescida de contágio do HIV, não é? Porque realmente a região anal é uma região que não está preparada, não é, para penetração, e tem que haver aqui alguns tipos de métodos, como lubrificantes próprios para o efeito, para minimizar realmente aqui a fricção. Porque como é que se transmite, porque é que se transmite o HIV durante as relações sexuais? Não mais do que a fricção, e há pequenas fissuras nas mucosas, não é? Tanto vaginal como peniana, e essas mesmas fissuras é que levam aqui à troca de sangue, não é? Portanto, é através do sangue que o vírus é o seu caminho preferido, não é? A sua via preferida de contágio é realmente aqui através do sangue, não é? Se tivermos aqui outras infecções que estejam relacionadas com doenças venéreas, não é? Portanto, faz-se aqui um VDRL, normalmente para tentar perceber se a pessoa tem sífilis, gonorreia, outro tipo de doenças sexualmente transmissíveis, não é? As tais DSTs, e tendo este tipo de doenças, não só o médico normalmente vai solicitar, porque vai desconfiar, não é? Por isso, e porque, por exemplo, veio porque a pessoa sente-se muito cansada, entre outros sintomas, não é? E a pessoa tem uma doença sexualmente transmissível que está identificada, ou já esteve, é logo sinal que a pessoa possivelmente também tem múltiplos parceiros, ou não é fazer juízes de valor, mas realmente a medicina é como uma investigação, é como ser um detetive, não é? É ir descartando situações, fazendo o nosso caminho, tentando perceber, porque o doente que está à nossa frente muitas vezes é realmente aquela pessoa que coloca mais obstáculos e que não nos diz tudo. Se nós não perguntarmos, a pessoa não nos diz nada. E lá está. Estas doenças também causam muitas vezes aqui comprometimento da pele, quer a nível vaginal, quer a nível peniano, quer a outros níveis, não é? E pode realmente levar aqui a que haja uma facilitação aqui, uma facilidade no contágio então do vírus para a outra pessoa, portanto para o outro hospedeiro. E realmente estas feridas nos órgãos genitais são uma porta de entrada muitas vezes aqui para o vírus. E realmente aqui a partilha, no caso dos toxicodependentes. Portanto, a transmissão pode ser por várias vias, pela via sanguínea, pode ser realmente então aqui, entra por esta via, não é? No organismo, por as situações que acabei de dizer, quer por feridas, basicamente, quer por picadas que estejam contagiadas, ou seja, metais, agulhas e outro tipo de cortantes que tenham vírus, não é? E então podem contagiar. A pessoa pode ser contagiada por outros objetos, como por exemplo ir furar as orelhas e haver aqui os brincos estejam contagiados de algum modo, não é? A colocação de piercings, alguns instrumentos que são usados para fazer tatuagens, não vão todos ter medo já aí desse lado e com este tipo de alertas que eu estou a dar aqui, mas a verdade é essa, temos que ter muito cuidado, perceber os sítios onde vamos fazer este tipo de intervenções através das secreções sexuais. Neste caso falamos de esperma, falamos de secreções vaginais, não é? Pode também haver aqui algum tipo de transmissão, embora não seja de uma forma tão forte, deixem-me passar o termo, como é a transmissão sanguínea, mas é alta a probabilidade, está bem? Portanto, aqui de cariz sexual, há realmente as secreções sexuais que uma pessoa que esteja infectada, e a pessoa que está infectada, olhamos para ela e não diz em lado nenhum que tem HIV, não é? Portanto, pode ter muito bom aspecto, mas temos de ter cuidado com este tipo de, às vezes, situações que não pensamos nas coisas, ok? E depois andamos, como se costuma dizer aqui em Portugal, ó tio, né? Cheios de medo. Até vir à análise, até sabemos as coisas. E já me parei com situações destas. Portanto, não queiram estar nessa pele. Portanto, se não querem estar nessa pele, tenham cuidado, pensem duas vezes. Embora às vezes seja difícil, eu sei, mas temos que pensar bem nas coisas antes de fazer. Depois já não há nada a fazer. Ou o que há a fazer podia ter sido evitado. Portanto,
há uma grande probabilidade então de contágio do HIV aqui por estas secreções sexuais, não é? Portanto, sempre que existe uma relação, sempre que haja aqui uma penetração, portanto, vaginal, anal, oral, sem nenhum tipo de proteção, quando falo em proteção falo do preservativo, que é o mais usado, não é? E mais fácil de obter, pode haver a probabilidade de contágio e é óbvio que isso está sempre em cima da mesa. Aqui realmente fazer ou ter relações sexuais aqui com desconhecidos, que no calor do momento pode também acontecer, realmente que existe aqui uma probabilidade acrescida e múltiplos parceiros, maior probabilidade ainda existe, não é? E sem uso de preservativo então é uma coisa que hoje em dia não tem desculpa, não tem desculpa. Nos dias que correm isto não tem desculpa. Portanto, é óbvio que a pessoa que é infectada, se aparecer ou se tiver um diagnóstico destes, não é? Que não pode haver aqui nenhum tipo de juízo de valor e tem que haver aqui, temos que nos pôr um bocadinho na pele da pessoa, não é? Ninguém gostaria de estar infectado com HIV, como é óbvio, e temos que sim apresentar soluções e não debater os problemas. Falar com a pessoa, apresentar soluções à pessoa, o que é que podemos fazer a partir de agora, não é? Temos que ter estes cuidados, este e aquele, o que é que ela acha da doença, se ela sabe o que é a doença, não é? Como é que ela pensa em dizer ao parceiro, ou aos seus pais, ou a outras pessoas importantes da vida dela que têm esta doença, se quer dizer, se não quer dizer. Existe aqui alguma obrigatoriedade, salvo erro, de se a pessoa não quiser dizer por risco de contágio ou por risco do parceiro poder ter também e não saber da situação. Portanto, existe aqui alguma obrigatoriedade e, salvo erro, aqui uma probabilidade elevada ou então de quebra do segredo profissional, não é? Que é algo que está inerente à minha profissão e a outras da saúde. Portanto, não falo com certeza absoluta, mas penso que sim, e acho que faz todo o sentido, não é? Mas temos que dar à pessoa a oportunidade de o fazer ela mesma, de forma a que essa pessoa também possa fazer análise e perceber realmente se está infectada também ou não, e caso não esteja, que também perceba a outra pessoa, não é? E que haja aqui depois alguns fatores importantes para que não haja uma quebra nesta relação, uma ruptura, e a pessoa possa continuar a ter uma vida dentro do mais normal possível, com determinadas proteções e determinados cuidados, ok? A pessoa basta ter uma relação desprotegida com alguém que conheceu hoje, esta noite, por exemplo, ou alguém que até conhece há algum tempo, mas tem uma relação apenas de amizade e as coisas passam para outro nível, pode ter HIV e contagiar essa outra pessoa. Portanto, as coisas funcionam um bocadinho assim, e isto é só realmente para terem uma ideia de como as coisas funcionam. A nível de transmissão de, por exemplo, mãe infectada para o filho, pode ser por várias áreas ou por várias vias, melhor dizendo, que é ou durante o parto, pode acontecer aqui uma troca de sangues, uma troca aqui até durante a gravidez, haver aqui um contágio, a mãe é HIV positivo, portanto o filho pode, e eu conheço casos destes em que o filho nasce e não é seropositivo, portanto é um miúdo ou uma miúda completamente normal, ou normais, portanto são normais, sem nenhum tipo de problema, mas também existem casos, infelizmente, em que os bebés também vêm seropositivos. Se a mãe estiver infectada, pode realmente haver aqui uma infecção e uma transmissão para o bebê, até através da amamentação. É óbvio que isto não é sempre taxativo. O que é que eu quero dizer com isto? Não é certo. A mulher ou a mãe, neste caso, tem HIV e, se for amamentar, o filho vai ficar com HIV porque vai ser transmitido através do leite. Isto nem sempre acontece, ok? Mas está contraindicado, pelo menos a nível europeu, penso eu, falando aqui de Portugal, especialmente, é contraindicado amamentar o bebê se a mãe for seropositiva. Mas se formos, por exemplo, para a África, para o continente africano, existem determinados países que as pessoas, e todos sabemos, não é? Isto não é fazer aqui nenhum tipo de juízo de valor, é verdade, não é? Não é só lá, também, até aqui em Portugal existem situações dessas, mas as pessoas têm pouco acesso a cuidados de saúde, têm pouco acesso a alimentos, muitas vezes passam necessidades, infelizmente, muitas coisas dessas acontecem, e quando um bebê nasce, não é? A pessoa pode ser seropositiva, mas penso que, segundo a OMS, que aí não há restrição, não há contraindicação, porque se formos pesar as coisas, há uma probabilidade de poder transmitir ao bebê.
através do leite, mas também há a probabilidade de não haver essa transmissão. Mas se o bebê não beber leite ou não tiver nenhum método para se alimentar, vai acabar por morrer, não é? Portanto, temos que pesar aqui, pôr os pesos na balança e tentar que haja aqui um equilíbrio. Portanto, não há nada taxativo. Basicamente são estes métodos aqui através de mãe para filho, através do leite, através de trocas de sangue durante a gravidez, própria gravidez, e mesmo através das secreções vaginais, durante o nascimento, pode haver realmente aqui essa transmissão, porque também são ricas aqui em vírus, não é? Os sintomas, como falámos inicialmente, podem ser a febre, uma dor de cabeça, podem ser aqui um mal-estar inespecífico, não é? Algumas dores musculares, como falei também inicialmente, não é? E realmente estes sintomas são muito semelhantes, como perceberam, não é? A uma gripe, não é? São muito semelhantes a uma gripe e 2 a 4 semanas depois da infecção inicial podem então aparecer estes sintomas muito ligeiros e em alguns casos, como eu disse também já, nem sequer se manifestam e a pessoa nem dá por isso. O diagnóstico é feito a nível laboratorial, muitas vezes, e hoje em dia existem métodos muito fáceis e que a pessoa tem basicamente ali logo o resultado na hora, mas pode haver aqui realmente um diagnóstico através de uma análise, de pesquisa então do tal anticorpo, do antigênio também e até aqui dos ácidos nucleicos do próprio vírus, ok? Os testes aqui dos anticorpos podem ser feitos então realmente aqui com amostras de sangue, fazendo aqui uma análise ao sangue, mas também com uma amostra zaragatoa de saliva e conseguimos também perceber aqui se há presença ou não realmente destes critérios que apontam para o HIV. Numa fase inicial, como também já referi aqui no nosso vídeo de hoje, não vamos fazer logo o teste, porque não faz sentido nenhum, não vai detectar nada, é óbvio que é isso que nós queremos, mas queremos ter a certeza, não é? Se realmente estamos infectados ou não estamos infectados, embora muitas pessoas tenham muito medo de fazer depois o teste, mas deve ser sempre feito. No final de 3 meses, temos de dar aqui uma janela para haver uma replicação aqui do vírus e esse mesmo vírus possa então ser detectado aqui e haja aqui uma quantidade boa de então esses mesmos anticorpos, que são os anticorpos que ficam em números superiores ao normal e que realmente são anticorpos aqui para o HIV e podem ser depois então detectados. A nível do antigênio, são também feitas colheitas de sangue, não é? E pesquisamos então estas partes do vírus que estão presentes no sangue, normalmente entre 11 e os 30 dias, normalmente após a infecção, já conseguimos perceber aqui através do teste do antigênio, ok? O tratamento não existe, ou seja, no sentido de cura, não existe. Portanto, o HIV não tem cura. Portanto, a melhor cura é a mesma prevenção e não deixar instalar o vírus no nosso organismo, não é? É a melhor cura. Portanto, a pessoa depois de estar infectada, realmente não existe nenhum tratamento conhecido que seja eficaz. Já existiu um caso ou 2, salvo erro, no mundo, 3 casos no máximo. Estou a falar assim um pouco na incerteza, mas tenho a certeza que pelo menos 2 casos já existiram de cura de uma pessoa que tinha HIV e que ficou curada. Mas esses casos até acho que estão relacionados diretamente com a própria pessoa, o próprio sistema imunitário conseguiu dar a volta e ganhar imunidade ao próprio vírus. Os tratamentos realmente são tratamentos com retrovirais, portanto temos aqui terapêutica antirretroviral, portanto é um retrovírus, temos de ter terapêutica antirretroviral. E é a terapêutica que é usada, que não mata o vírus, mas acaba por atrasar a sua replicação, não é, ao longo dos anos e depois se instala então em SIDA, não é? Portanto é uma terapêutica que tem que ser feita diária, não é, normalmente, e assim ajuda em que entremos naquela fase e evita aqui que hajam aquelas tais doenças oportunistas e a pessoa acaba por morrer não do próprio HIV ou da SIDA, melhor dizendo, que é a fase final, mas de uma qualquer infecção que possa acontecer e uma das causas mais frequentes é realmente aqui a pneumonia. Com estes tratamentos, que são os tratamentos que referi há pouco, determinados fármacos que são usados, os tais antirretrovirais, normalmente a pessoa muitas vezes, também como eu referi inicialmente, nem chega a ter a SIDA, não chega à fase da SIDA e as pessoas acabam até por morrer de velhice, né, normal. Portanto, sem que esse diagnóstico de SIDA seja alguma vez feito. A prevenção é o melhor remédio, não é? Mais uma vez. A prevenção é o melhor remédio, tendo em conta que não há vacina disponível. As únicas medidas de prevenção então para lutar contra esta mesma infecção é realmente usar aqui um método contraceptivo, neste caso o
o preservativo. O uso preservativo é essencial, é realmente muito importante nas relações sexuais, e quando falamos de relações sexuais não falamos só as típicas relações sexuais, não é? Que é a vaginal, falamos da anal, falamos também do sexo oral, não é? Portanto, todas estas devem ser usadas com preservativo e realmente não haver aqui partilha de agulhas ou de seringas. E realmente podemos também usar aqui outras medidas, e estas medidas apontam, por exemplo, para quando há aqui muito risco da pessoa vir a ser infectada, a pessoa pode haver aqui algum tipo de tratamento, e talvez aponte mais para pessoas que tenham parceiros infectados, não é? Pode haver algum tipo de tratamento com medicamentos também, os tais antirretrovirais, mas em pessoas que ainda não têm o HIV, não é? E são administrados de uma forma regular, de modo a que haja aqui um risco diminuído de infecção. Portanto, o que é que pode acontecer? Estas pessoas que têm um grande risco de ser infectadas, pode haver aqui alguma ajuda para evitar e algum reforço do organismo para evitar esta infecção por este vírus, mas isto é sempre um pouco dúbio, como eu costumo dizer, e acaba por não proteger aqui de outras doenças que também elas são transmitidas de forma sexual, não é? Pela via sexual, que são outras DSTs, não é? Portanto, pode ajudar numas coisas e não ajudar noutras. Portanto, o melhor mesmo é usar um método de barreira como por exemplo, o preservativo. E existe também aqui uma profilaxia, ou seja, uma prevenção, não é? A nível no pós. Ou seja, a pessoa, falemos aqui de um profissional de saúde, a pessoa é picada, está a colher um sangue, pica-se com a agulha que já foi ao doente. Normalmente o que acontece no hospital, quando há uma situação destas, é que o profissional de saúde fala com o médico em causa, se for um enfermeiro, por exemplo, e a pessoa que supostamente foi sujeita à colheita de sangue, não é? Essa pessoa, o utente, o doente, pedimos à pessoa, explicamos a situação e pedimos à pessoa para colher análises para serologias, ou seja, para perceber se ela tem HIV, se tem alguma doença infectocontagiosa, como por exemplo a hepatite B, que é uma doença também terrível, não é? Se não estiver infectada, ficamos mais descansados. Se for o caso de estar infectada e a própria pessoa acaba por, a outra pessoa foi sujeita às análises iniciais e que levou a acidente de trabalho, se estiver infectada, normalmente fazemos aqui os antirretrovirais. Portanto, a pessoa que se picou, o profissional que se picou, faz aqui os antirretrovirais, não é? Para minimizar esse mesmo risco de possível contágio, não é? Depois, com indicação seguindo os trâmites normais, não é? Dentro da instituição. A prevenção é sempre o melhor remédio. Obrigado uma vez mais por terem estado desse lado. Espero que continuem, espero que os subscritos, o número de subscritos continue a subir. E eu agradeço desde já aos meus subscritores, às pessoas que me veem semanalmente. Obrigado pela força. Espero que vejam os outros vídeos que com certeza são de interesse, que estão aqui no nosso canal também. E aguardo-vos, como é óbvio, para a próxima semana. Não se esqueçam também de deixar o belo like, deixarem lá o toquezinho na dita campainha, no dito sininho, para receberem vídeos novos sempre que os hajam. Não se esqueçam também de partilhar com os amigos nas redes sociais aqui os vídeos do nosso canal. Obrigado uma vez mais e boa semana para vós e boas férias se for o caso disso.